Um set de Hollywood fica em silêncio. Um bispo segura as lágrimas e milhões de espectadores ficam sem palavras, tudo por causa do encontro transformador e visceral de um homem com Jesus Cristo. Jonathan Roumie, estrela de The Chosen, não apenas interpretou o papel de Jesus, ele viveu um momento divino tão poderoso que abalou as ondas do rádio, tornou-se viral em poucas horas e deixou até o bispo Barron atônito na TV ao vivo. Isso não foi sobre fama ou atuação, foi um terremoto espiritual que redefiniu a fé para uma audiência global. Quer saber o que desencadeou esse momento inesquecível? Vamos voltar 3 semanas para descobrir a história que está inspirando corações em todos os lugares. Se isso te toca, deixe um aleluia nos comentários, clique no botão de inscrição para se juntar à nossa missão de alcançar 1000 inscritos e conte-nos como essa história acende uma chama em sua alma. Vamos espalhar essa faísca juntos. Quando Jonathan estava se preparando silenciosamente para o que achava que seria apenas mais uma entrevista sobre o sucesso de The Chosen algo profundo estava mexendo em seu coração, algo que ele nunca havia compartilhado com ninguém. As linhas entre o ator e o Cristo que ele interpretava começaram a se confundir de maneiras que o aterrorizavam e transformavam. No bolso de seu casaco, havia uma pequena cruz de madeira, esculpida por uma criança cuja família acreditava a sério retorno à fé. O bispo Barron havia solicitado especificamente Jonathan para seu programa, fascinado por relatos de conversões desencadeadas pela série. Ele preparou perguntas profundas sobre interpretar Cristo e a precisão teológica do programa, planejando explorar como a mídia moderna poderia servir como um caminho para encontrar o divino. Nenhum dos dois homens imaginava que essa conversa se tornaria um momento decisivo que mudaria tudo. Naquela manhã, enquanto Jonathan estava na sala de espera, ele se viu orando, não por uma boa performance, mas por coragem para ser completamente honesto sobre o que Deus estava fazendo em sua vida. O peso de milhares de cartas de espectadores, cujas vidas haviam sido transformadas pelo programa, pressionava seu coração. Ele começou a perceber que interpretar Jesus não era mais apenas atuar. Tornou-se um chamado que estava reformulando toda a sua compreensão da fé. O bispo Barron planejava focar nos aspectos teológicos e nas oportunidades pastorais, tendo assistido a todos os episódios várias vezes e feito anotações sobre seu potencial como ferramenta de evangelização. Ele via isso como uma chance de validar o papel da série no ministério moderno enquanto fornecia contexto teológico. O que ele não esperava era que Jonathan transformasse a conversa em algo muito mais pessoal e profundo do que uma discussão acadêmica. Quando as câmeras começaram a rodar e a entrevista começou, o bispo Barron abriu com seu calor característico e curiosidade intelectual, dando as boas-vindas a Jonathan ao programa e elogiando o impacto de The Chosen em espectadores de todo o mundo. Jonathan, sua interpretação de Jesus tocou milhões de corações e desencadeou inúmeras conversas sobre fé, começou o bispo, sua voz carregando a gentil autoridade que o tornou uma figura amada na mídia católica. Conte-nos sobre sua preparação para esse papel e como você abordou a responsabilidade de trazer Cristo à vida na tela. Jonathan se mexeu ligeiramente na cadeira, o peso das perguntas pairando sobre ele como um fardo familiar. Ele havia respondido perguntas semelhantes centenas de vezes antes, geralmente focando em pesquisa, oração e colaboração com estudiosos bíblicos, mas hoje parecia diferente. Hoje parecia um momento para a verdade, não para respostas prontas. Bispo Barron, agradeço a pergunta, e já dei versões dessa resposta muitas vezes, começou Jonathan, sua voz firme, mas com um tom subjacente de algo mais profundo. Falei sobre estudar as Escrituras, trabalhar com teólogos, passar tempo em oração e preparação. Ele fez uma pausa, olhando para as mãos antes de encontrar os olhos do bispo novamente. Mas, se for para ser completamente honesto com você e seus espectadores, algo aconteceu comigo durante esse processo que eu não estava preparado e não esperava. O estúdio pareceu se inclinar para a frente, sentindo uma mudança no tom da conversa.
As sobrancelhas do bispo Barron se ergueram ligeiramente, seu instinto pastoral reconhecendo que Jonathan estava prestes a compartilhar algo significativo. Quando fiz o teste para esse papel, eu era um ator católico em busca de trabalho, alguém que acreditava em Deus, mas não o havia encontrado de maneira pessoal, continuou Jonathan, sua voz ficando mais vulnerável a cada palavra. Achei que entendia o que significava interpretar Jesus porque cresci na igreja. Conhecia as histórias. Podia recitar as orações. Ele se inclinou para a frente na cadeira, as mãos apertadas com força. Mas, bispo, devo lhe dizer, em algum momento entre a primeira temporada e agora, entre todas aquelas horas estudando suas palavras e tentando incorporar sua presença, algo se abriu em meu coração. A câmera capturou a intensidade nos olhos de Jonathan, a forma como sua voz vacilou ligeiramente na palavra abriu, e o bispo Barron se viu inclinando-se para a frente, completamente absorvido pelo que ouvia. O bispo Barron acenou encorajadoramente, seu coração pastoral reconhecendo a natureza sagrada do que Jonathan estava compartilhando. Conte-nos sobre esse abrir, disse ele gentilmente, sua voz carregando o calor de um confessor em vez de um entrevistador. O que você descobriu sobre Jesus que não sabia antes? A pergunta pairou no ar, e Jonathan respirou fundo, claramente reunindo coragem para o que estava prestes a revelar. Ao redor do estúdio, membros da equipe que estavam focados em detalhes técnicos se viram atraídos para a conversa, sentindo que estavam presenciando algo extraordinário. A iluminação parecia mais suave de alguma forma, a atmosfera carregada com o tipo de reverência geralmente reservada para espaços sagrados. Descobri que você não pode fingir amar Jesus, disse Jonathan, sua voz carregando uma convicção que ressoou pelo estúdio. Você pode estudá-lo. Pode memorizar suas palavras. Pode até interpretá-lo de forma convincente na tela, mas se você realmente quer entendê-lo, se quer trazer amor autêntico a essa interpretação, você precisa se apaixonar por ele. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando. E foi isso que aconteceu comigo, bispo. Eu me apaixonei por Jesus Cristo de uma maneira que nunca pensei ser possível. A confissão pairou no ar como incenso, sagrada e transformadora. A expressão do bispo Barron suavizou, reconhecendo a profunda jornada espiritual que Jonathan estava descrevendo. Há uma cena que filmamos na terceira temporada onde Jesus consola uma mulher que perdeu tudo, continuou Jonathan, sua voz ganhando força a cada palavra. Ao me preparar para essa cena, percebi que não estava apenas pensando em como Jesus a confortaria, mas realmente sentindo sua compaixão fluindo através de mim. Ele tocou o peito, bem acima do coração. Foi como se ele estivesse usando meu corpo, minha voz, minha presença para amar essa atriz que interpretava uma mulher quebrada, e naquele momento, percebi que não estava mais atuando. O estúdio ficou completamente silencioso, exceto pelo leve zumbido das câmeras, todos os presentes sentindo que estavam testemunhando um testemunho, não uma entrevista. Os olhos do bispo Barron estavam brilhando com lágrimas contidas, reconhecendo a obra do Espírito Santo nas palavras de Jonathan. O bispo Barron recostou-se ligeiramente, sua voz carregada de emoção enquanto processava o que Jonathan havia compartilhado. O que você está descrevendo soa como o que os místicos chamam de união com Cristo, disse ele, sua formação teológica fornecendo contexto para a experiência espiritual que Jonathan estava relatando. É uma coisa saber sobre Jesus intelectualmente e outra completamente diferente experimentar esse tipo de conexão íntima com seu coração. Jonathan assentiu ansiosamente, grato para o bispo entender o que ele tentava expressar. Exatamente, e isso me assustou no início, admitiu Jonathan. Lembro-me de ligar para meu diretor espiritual e perguntar se o que eu estava experimentando era normal, se estava tudo bem sentir-me tão próximo de Jesus através da atuação. A conversa assumiu a qualidade de uma direção espiritual, ambos os homens esquecendo as câmeras enquanto exploravam os mistérios da fé e do chamado. Sabe, bispo,
Houve dias no set em que eu terminava de filmar uma cena e percebia que estive orando o tempo todo, continuou Jonathan, sua voz cheia de maravilha com sua própria experiência, não me preparando para orar ou pensando em oração, mas realmente em comunhão com Cristo enquanto as câmeras rodavam. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que parecia ancorá-lo no momento presente. A equipe chamava corta, e eu precisava de alguns momentos para voltar a mim mesmo porque estive tão completamente presente com Jesus durante a cena. O bispo Barron assentiu com conhecimento, tendo ouvido testemunhos semelhantes de contemplativos e místicos ao longo da história da igreja. A autenticidade da experiência de Jonathan estava escrita em seu rosto, inconfundível em sua sinceridade. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando percebi que essa conexão não poderia ser confinada ao set, disse Jonathan, sua voz ficando mais intensa. Jesus não queria apenas que eu o interpretasse por algumas horas por dia. Ele queria tudo de mim, o tempo todo. Ele olhou diretamente para o bispo Barron, depois para a câmera, como se estivesse falando com cada espectador pessoalmente. Comecei a acordar de manhã e sentir sua presença antes mesmo de abrir os olhos. Eu me pegava conversando com ele ao longo do dia, não orações formais, mas apenas falando com ele como se estivesse ali ao meu lado. Se você já experimentou esse tipo de conexão pessoal com Jesus, comente a palavra presente abaixo. A intimidade que Jonathan descreveu era tão palpável que vários membros da equipe se viram enxugando lágrimas, comovidos pelo amor genuíno em sua voz. Há mais uma coisa, bispo, algo que nunca compartilhei publicamente antes, disse Jonathan, sua voz caindo quase para um sussurro, forçando todos no estúdio a se inclinarem para ouvi-lo. Às vezes, quando estou filmando, especialmente nas cenas mais emocionalmente intensas, posso sentir Jesus sofrendo através de mim. Ele fez uma pausa, lutando para encontrar palavras para a experiência. Quando filmamos a cena em que Jesus vê o sofrimento de seu povo, eu me vi chorando, não apenas como ator tentando transmitir emoção, mas porque eu realmente podia sentir o coração partido de Cristo pela dor humana. A vulnerabilidade na voz de Jonathan era de partir o coração, e o bispo Barron viu seus próprios olhos se enchendo de lágrimas ao testemunhar esse compartilhamento profundo de uma experiência mística. O estúdio tornou-se um espaço sagrado, transformado pela honestidade e profundidade do testemunho de Jonathan. O bispo Barron estendeu a mão e colocou-a gentilmente no braço de Jonathan, sua voz suave e com cuidado pastoral. Jonathan, o que você está descrevendo é extraordinariamente raro e belo, disse ele, suas palavras carregando o peso da compreensão teológica e da compaixão pessoal. Você está experimentando o que São Paulo quis dizer em Gálatas 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A validação do bispo pareceu destravar algo mais profundo em Jonathan, que assentiu com lágrimas agora fluindo livremente. Sim, é exatamente isso, disse Jonathan. Não sou a mesma pessoa que fez o teste para esse papel há 5 anos. Jesus tem me transformado de dentro para fora, usando esse programa, essa interpretação, como um caminho para o meu coração. A troca entre os dois homens transcendeu os limites da televisão, tornando-se um momento de reconhecimento mútuo do trabalho de Deus de maneiras inesperadas. Sabe o que é incrível, bispo? Continuou Jonathan, sua voz ganhando força apesar das lágrimas. Recebi milhares de cartas de pessoas que dizem que assistir ao programa mudou sua relação com Jesus. Que ver ele retratado com tanto amor e autenticidade tornou real para elas de maneiras novas. Ele tirou a pequena cruz de madeira do bolso, segurando-a para a câmera ver. Isso foi esculpido por um menino de 7 anos cuja família escreveu para me contar que assistir asterisco deixou em asteriscos levou de volta à igreja depois de anos afastados da fé. A cruz simples capturou as luzes do estúdio, parecendo brilhar enquanto Jonathan a segurava. Mas aqui está o que eles não sabem,
Cada uma dessas cartas é realmente um testemunho do que Jesus está fazendo, não do que eu estou fazendo. Sou apenas o vaso que ele escolheu usar. A humildade nas palavras de Jonathan impactou poderosamente o bispo Barron, que se viu pensando nas inúmeras maneiras pelas quais Deus trabalha através de instrumentos humanos imperfeitos para realizar sua vontade perfeita. Esse é o coração do ministério autêntico, disse o bispo, sua voz carregando a autoridade de anos de estudo teológico e experiência pastoral, quando nos tornamos transparentes o suficiente para que as pessoas possam ver Jesus através de nós, em vez de nos verem. Jonathan assentiu vigorosamente, claramente grato pelo entendimento do bispo. Exatamente, e é isso que quero que as pessoas entendam sobre esse programa, sobre qualquer retratação autêntica de Cristo, disse Jonathan. Não se trata da minha habilidade de atuar ou dos valores de produção ou mesmo da narrativa, embora essas coisas importem. Trata-se de criar espaço para Jesus encontrar as pessoas diretamente. A conversa havia se movido muito além do território típico de entrevistas com celebridades, entrando no reino da reflexão teológica e do testemunho espiritual. Bispo, posso compartilhar algo que aconteceu na semana passada? Perguntou Jonathan, sua voz carregando uma urgência que sugeria que a história era particularmente significativa para ele. O bispo Barron assentiu encorajadoramente, sentindo que o que Jonathan estava prestes a compartilhar seria significativo. Eu estava em uma cafeteria em Los Angeles, apenas tentando ter uma manhã tranquila, quando uma mulher se aproximou de mim, começou Jonathan. Ela provavelmente tinha seus 60 anos, bem vestida, parecia ter tudo sob controle, mas quando começou a falar, eu podia ver a dor em seus olhos. O estúdio permaneceu completamente silencioso, todos os presentes atraídos pela intimidade da narrativa de Jonathan. Ela me disse que perdeu a fé depois que seu filho morreu em um acidente de carro 2 anos atrás, que não conseguia entender como um Deus amoroso poderia permitir tal tragédia. Escutei sua história, e honestamente, bispo, não sabia o que dizer, continuou Jonathan, sua voz cheia da emoção lembrada do encontro. Como você responde a esse tipo de dor? Que palavras poderiam trazer conforto? Ele olhou diretamente para o bispo Barron, buscando entendimento. Mas então algo aconteceu que só posso descrever como milagroso. Eu me vi não procurando palavras, mas simplesmente estando presente com ela em sua dor, do jeito que aprendi a estar presente com Jesus durante as filmagens. O bispo Barron assentiu, reconhecendo a sabedoria espiritual na abordagem de Jonathan. A presença é muitas vezes mais poderosa do que as palavras, ofereceu o bispo. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é simplesmente estar com eles em sua dor. Os olhos de Jonathan brilharam com o reconhecimento dessa verdade. Foi exatamente isso que aconteceu, disse Jonathan, sua voz ficando mais animada enquanto continuava a história. Não tentei explicar a dor dela ou oferecer respostas fáceis sobre o plano de Deus. Em vez disso, apenas sentei com ela e a deixei falar sobre seu filho, sobre sua raiva, sobre suas perguntas. Ele fez uma pausa, claramente comovido pela memória. E enquanto eu ouvia, percebi que Jesus estava lá conosco, não consertando tudo ou fazendo a dor desaparecer, mas simplesmente estando presente no meio dela. A profunda simplicidade do momento não passou despercebida pelo bispo Barron, que passou anos estudando a teologia do sofrimento e o mistério da presença de Deus na dor humana. Isso é a encarnação em ação, disse o bispo suavemente, citando João 16, versículo 33. Jesus não promete eliminar o sofrimento, mas promete nunca nos deixar sozinhos nele. Como ele disse, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Depois de cerca de 20 minutos, ela olhou para mim e disse algo que nunca esquecerei, continuou Jonathan, sua voz carregada de emoção. Ela disse, sabe, falar com você parece falar com o próprio Jesus, não porque você tem todas as respostas, mas porque você não tem medo das minhas perguntas.
Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Jonathan enquanto ele recordava suas palavras. Bispo, dirigi para casa naquele dia sobrecarregado pelo que havia acontecido. Aqui estava essa mulher que havia perdido a fé, e de alguma forma, através da nossa conversa, ela estava começando a ver Jesus novamente. O poder do testemunho era evidente, não apenas nas palavras de Jonathan, mas em todo o seu ser, que parecia irradiar o amor que ele estava descrevendo. O bispo Barron se viu profundamente comovido, reconhecendo a obra do Espírito Santo nesse encontro casual. Mas aqui está o que realmente me abriu, disse Jonathan, sua voz agora quase um sussurro. Enquanto dirigia para casa, percebi que a razão pela qual eu podia estar presente com a dor dela era porque Jesus estava me ensinando, através de todas aquelas cenas filmando seu sofrimento, como entrar na angústia humana sem tentar consertá-la ou fugir dela. Ele olhou diretamente para a câmera, seus olhos ardendo com convicção. Cada vez que eu interpretava Jesus confortando alguém, cada vez que eu tinha que incorporar sua compaixão pelos quebrados e feridos, ele estava me preparando para aquele momento com aquela mulher. As implicações teológicas do que Jonathan estava compartilhando não passaram despercebidas pelo bispo Barron, que reconheceu que estava ouvindo um testemunho de como Deus usa a arte e a mídia como veículos para a formação espiritual e o ministério. O bispo Barron se inclinou para a frente, sua expressão de maravilha e profunda apreciação teológica. Jonathan, o que você está descrevendo é extraordinário, disse ele, sua voz carregando calor pastoral e excitação acadêmica. Você está falando sobre como Deus usou seu trabalho artístico como uma forma de direção espiritual, preparando-o para o ministério no mundo real através da interpretação fictícia. Jonathan assentiu ansiosamente, grato pelo entendimento do bispo sobre a natureza profunda do que ele havia experimentado. Sim, exatamente. Isso me fez perceber que Jesus não quer apenas que atuemos como ele, pensemos sobre ele ou até mesmo o adoremos, disse Jonathan, sua voz ganhando força a cada palavra. Ele quer viver através de nós, amar através de nós, encontrar as pessoas através de nós. O estúdio parecia carregado com a energia dessa revelação, como se o próprio ar tivesse se tornado mais rarefeito, mais sagrado. Sabe, bispo, há dias em que acordo e esqueço que sou um ator interpretando um papel, continuou Jonathan, sua honestidade tão surpreendente quanto bela. Eu me pego perguntando, o que Jesus faria hoje? Como ele responderia a essa situação? Como ele amaria essa pessoa? Ele gesticulou com as mãos enquanto falava, seu corpo inteiro animado pela paixão de seu testemunho. E então percebi que essas não são perguntas para filmagem, são perguntas para a vida. Jesus tem usado esse papel para me ensinar como ser seu discípulo na vida real. O bispo Barron recostou-se na cadeira, claramente processando as profundas implicações do que Jonathan estava compartilhando. A ideia de que Deus poderia usar a interpretação de Cristo como um caminho para um discipulado autêntico era teologicamente sólida e praticamente revolucionária. Há mais uma coisa, bispo, algo que pode soar louco, mas sei que é verdade, disse Jonathan, sua voz carregando uma nota de ousadia santa. Às vezes, quando estou em oração agora, não apenas falo com Jesus sobre meus problemas ou peço sua ajuda. Eu me pego pedindo a ele que me mostre como amar as pessoas do jeito que ele as ama. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se estabelecer no estúdio. E ele faz. Ele me mostra coisas sobre as pessoas que eu nunca notaria sozinho, suas dores escondidas, sua necessidade desesperada de aceitação, seu desejo de serem verdadeiramente vistos e valorizados. A intimidade dessa vida de oração que Jonathan estava descrevendo comoveu profundamente o bispo Barron, que reconheceu nela as marcas de uma experiência mística autêntica. Esse é o dom da oração contemplativa, disse o bispo suavemente, quando aprendemos a ver com os olhos de Cristo, em vez dos nossos próprios. No último mês, estávamos filmando uma cena em que Jesus encontra um coletor de impostos,
Continuou Jonathan, sua narrativa agora assumindo a qualidade de um testemunho espiritual. Enquanto me preparava para a cena, comecei a pensar em todas as pessoas da minha própria vida que são descartadas ou julgadas pelos outros. Sua voz ficou mais intensa, mais pessoal. E percebi que Jesus não estava apenas me chamando para retratar seu amor pelos marginalizados, ele estava me chamando para realmente amar os marginalizados no meu próprio mundo. A aplicação era claramente profunda para Jonathan, cuja atitude inteira havia mudado de um ator discutindo seu trabalho para um discípulo compartilhando sua transformação. O bispo Barron reconheceu o movimento da performance para a conversão pessoal que estava no cerne do testemunho de Jonathan. Bispo, devo contar algo que aconteceu durante a filmagem dessa cena, disse Jonathan, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Bem no meio da tomada, comecei a pensar no meu vizinho, esse cara que está sempre zangado, sempre reclamando, alguém que eu vim evitando porque é tão difícil estar perto dele. Ele fez uma pausa, claramente comovido pela memória. E de repente, eu podia sentir o coração de Jesus por esse homem, podia ver além de sua raiva até sua solidão e medo. Bem ali, com as câmeras rodando, Jesus estava me ensinando a amar meu vizinho real através do amor por esse coletor de impostos fictício. A profunda integração de arte e espiritualidade que Jonathan estava descrevendo deixou o bispo Barron sem palavras por um momento, reconhecendo que ele estava testemunhando um testemunho de um dos exemplos mais belos de como Deus pode usar o trabalho criativo para a formação espiritual. Quando chamaram Corta nessa cena, eu sabia que tinha que ir para casa e bater na porta daquele homem. Continuou Jonathan, sua voz cheia de excitação de alguém que havia experimentado uma condução divina. Não sabia o que diria, mas sabia que Jesus queria que eu me aproximasse dele. Ele se inclinou para a frente, engajando diretamente o bispo Barron. Então eu fui. Fui até lá naquela noite e apenas perguntei se ele estava bem, se precisava de algo. A simples obediência ao impulso divino que Jonathan estava descrevendo impressionou o bispo Barron como um exemplo do tipo de discipulado vivido que transforma comunidades. E o que aconteceu? Perguntou o bispo, claramente investido no desfecho da história. Ele desmoronou e chorou, disse Jonathan, sua própria voz quebrando com emoção. Acontece que a esposa dele foi diagnosticada com demência 6 meses antes, e ele estava carregando esse fardo sozinho, orgulhoso e assustado demais para pedir ajuda. Lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Jonathan enquanto ele continuava. Passamos 2 horas conversando naquela noite, e no final, ele estava me pedindo para orar com ele. Esse homem, que eu havia descartado como apenas zangado e difícil, estava na verdade se afogando em medo e luto, e Jesus usou uma cena do nosso programa para abrir meus olhos para vê-lo do jeito que Deus o vê. O poder desse testemunho era evidente em todo o estúdio, onde membros da equipe estavam chorando abertamente com a beleza de como Deus havia orquestrado esse encontro. O próprio bispo Barron estava profundamente comovido, reconhecendo a maneira profunda como a graça trabalhou através da arte para produzir compaixão e ministério no mundo real. Mas aqui está o que realmente me pega, bispo, disse Jonathan, sua voz agora carregando uma nota de reverência santa. Aquela cena que filmamos, a que abriu meu coração para meu vizinho, é uma que os espectadores responderam de forma mais poderosa do que quase qualquer outra. Centenas de pessoas escreveram para nos contar que assistir Jesus amar aquele coletor de impostos os ajudou a ver pessoas difíceis em suas próprias vidas de maneira diferente. Ele abriu as mãos, como se tentasse abarcar a magnitude do que estava percebendo. Jesus estava usando aquela cena fictícia para ensinar pessoas reais, incluindo eu, como amar na vida real. A mesma graça que estava trabalhando em mim durante as filmagens foi de alguma forma transmitida pela tela para tocar corações em todo o mundo. Esse reconhecimento de como a graça de Deus poderia trabalhar através da mídia para tocar múltiplos corações simultaneamente deixou o bispo Barron maravilhado com as maneiras misteriosas pelas quais o amor divino opera no mundo moderno. O bispo Barron ficou em profundo silêncio por um momento,
claramente processando as implicações teológicas e pastorais do que Jonathan havia compartilhado. Jonathan, o que você está descrevendo é nada menos que milagroso, disse ele finalmente, sua voz pesada com maravilha e apreciação teológica. Você está falando sobre a arte se tornando sacramental, sobre o trabalho criativo se tornando um veículo para a graça real. Jonathan assentiu vigorosamente, grato pelo enquadramento teológico do bispo para entender sua experiência. Sim, é exatamente isso, exclamou Jonathan. É como se Jesus tivesse pegado esse programa de televisão e o transformado em uma forma de oração, uma maneira de encontrá-lo que alcança pessoas que talvez nunca pisem em uma igreja. O potencial revolucionário desse entendimento não passou despercebido pelo bispo Barron, que passou anos pensando em como a igreja poderia engajar a cultura moderna de maneiras significativas. Sabe o que acho que está acontecendo, bispo? Disse Jonathan, sua voz assumindo uma qualidade profética que parecia encher o estúdio com antecipação. Acho que Jesus está usando asterisco deixou em asterisco e histórias como essa para preparar os corações das pessoas para um encontro mais profundo com Ele, não como um substituto para os sacramentos ou a igreja, mas como uma porta de entrada para eles. Ele gesticulou com as mãos enquanto falava, sua paixão evidente em cada movimento. Recebi cartas de pessoas que voltaram a frequentar a missa depois de assistir ao programa, de famílias que começaram a orar juntas, de casais que redescobriram sua fé juntos. Os olhos do bispo Barron brilharam com o reconhecimento do potencial evangelístico que Jonathan estava descrevendo. Isso é a nova evangelização em ação, disse o bispo, usando as ferramentas da cultura para levar as pessoas às verdades da fé. Mas, bispo, aqui está o que realmente quero que as pessoas entendam, disse Jonathan, sua voz ficando mais urgente, mais pessoal. Essa transformação não aconteceu porque sou especial, santo ou particularmente talentoso. Aconteceu porque eu disse sim a Jesus, porque deixei ele usar até mesmo meu trabalho como ator para me aproximar de seu coração. Ele olhou diretamente para a câmera, dirigindo-se aos espectadores com a intensidade de alguém entregando uma mensagem crucial. Cada pessoa assistindo isso pode ter o mesmo tipo de relacionamento com Jesus que estou descrevendo. Ele não está apenas esperando por nós na igreja no domingo. Ele quer fazer parte de cada momento de nossas vidas, cada conversa, cada decisão. A aplicação universal do testemunho de Jonathan era claramente importante para ele, e o bispo Barron reconheceu o coração evangélico por trás de suas palavras. Há mais uma coisa que preciso compartilhar, algo que pode ser difícil para as pessoas entenderem, continuou Jonathan, sua voz caindo para um tom mais íntimo. Às vezes, quando estou interpretando Jesus, especialmente nas cenas emocionais mais intensas, sinto como se eu desaparecesse completamente, e ele toma conta. Ele fez uma pausa, claramente buscando palavras para descrever uma experiência indizível. Não é que eu perca consciência ou algo dramático assim. É mais como se meu ego, minha autoconsciência, apenas se afastasse e deixasse ele amar através de mim completamente. A natureza mística do que Jonathan estava descrevendo deixou o bispo Barron sem palavras por um momento, reconhecendo que ele estava ouvindo um testemunho de uma das formas mais elevadas de experiência espiritual. Isso soa como o que os místicos chamam de união estática, disse o bispo suavemente. É o que acontece quando a alma se torna tão unida a Deus que as fronteiras entre o eu e o amor divino se tornam quase invisíveis. Sim. E esses são os momentos em que as cenas mais poderosas acontecem, disse Jonathan, sua voz cheia de reverência pelo mistério que estava descrevendo. Quando eu saio completamente do caminho e apenas deixo Jesus amar através de mim, é quando as pessoas no set começam a chorar, quando os outros atores me dizem depois que sentiram como se estivessem realmente na presença de Cristo. Ele alcançou e enxugou lágrimas dos olhos, claramente sobrecarregado pela magnitude do que estava compartilhando. Bispo, sei como isso soa, e sei que algumas pessoas podem pensar que estou sendo presunçoso ou até blasfemo, mas não posso negar o que experimentei.
A coragem que Jonathan teve para compartilhar algo tão pessoal e potencialmente controverso não passou despercebida pelo bispo Barron, que reconheceu as marcas autênticas de uma experiência mística em seu testemunho. Jonathan, não há nada de blasfemo no que você está descrevendo, disse o bispo Barron, com a autoridade de sua formação teológica e experiência pastoral. O que você está falando é exatamente o que São Paulo quis dizer em Romanos 13, versículo 14. Antes, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. O fato de isso estar acontecendo através do seu trabalho artístico apenas mostra como Deus pode usar qualquer coisa, qualquer vocação, qualquer chamado, para atrair almas para uma união mais profunda consigo mesmo. A afirmação teológica que Jonathan estava recebendo pareceu destravar algo ainda mais profundo em seu coração, preparando-o para o que se tornaria o momento mais poderoso de toda a entrevista. Bispo, há mais uma coisa que preciso contar, algo que aconteceu há apenas 3 dias, disse Jonathan, sua voz agora tremendo de emoção enquanto ele se preparava para compartilhar o que era claramente a parte mais significativa de seu testemunho. Estávamos filmando a cena da crucificação para a próxima temporada, e enquanto eu estava pendurado naquela cruz, algo aconteceu que não posso explicar em termos comuns. O estúdio caiu em absoluto silêncio, todos os presentes sentindo que Jonathan estava prestes a compartilhar algo profundo e sagrado. O bispo Barron se inclinou para a frente, seu ser inteiro focado nas palavras de Jonathan, reconhecendo que eles estavam se aproximando do cerne de sua jornada espiritual. Preciso que você entenda, isso não era mais atuação. Era algo completamente diferente. Enquanto eu estava pendurado lá, tentando retratar a agonia física e emocional que Jesus suportou, de repente senti um peso que não tinha nada a ver com a cruz ou a posição física, continuou Jonathan, lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto. Era como se todo o pecado que eu já havia cometido, toda a maneira que eu falhei em amar, todo momento que escolhi a mim mesmo em vez de Deus, viesse sobre mim de uma só vez. Sua voz quebrou enquanto ele lutava para continuar, e o bispo Barron se viu estendendo a mão para colocar uma mão reconfortante no ombro de Jonathan. Mas, bispo, isso nem foi a parte mais avassaladora. O que me quebrou completamente foi sentir, apenas por um momento, o peso do amor que Jesus carregava por cada pessoa que já viveu. A crueza da emoção de Jonathan era palpável em todo o estúdio, onde membros da equipe ficaram paralisados pelo poder de seu testemunho. Percebi que quando Jesus estava pendurado naquela cruz, ele não estava apenas morrendo pela humanidade em geral, disse Jonathan, sua voz ganhando força mesmo enquanto as lágrimas continuavam a fluir. Ele estava pensando em cada pessoa individual, em você, bispo, em cada pessoa neste estúdio, em cada espectador assistindo isso agora. Ele olhou diretamente para a câmera, seus olhos ardendo com a intensidade de sua convicção. Ele estava pensando na mulher que conheci na cafeteria, no meu vizinho zangado, em cada pessoa que já lutaria com fé, dúvida ou dor. A natureza pessoal do amor de Cristo que Jonathan estava descrevendo atingiu o bispo Barron com nova força, embora ele tivesse pregado sobre isso inúmeras vezes. E naquele momento, pendurado naquela cruz de cenário em um set de televisão, senti apenas uma pequena fração desse amor, e isso quase me destruiu. Comecei a soluçar incontrolavelmente, continuou Jonathan, sua voz quase inaudível enquanto ele revivia a profunda experiência. O diretor chamou o corta, mas eu não conseguia parar de chorar por quase 1 hora. Apenas fiquei lá, chorando, não por dor física, mas por estar sobrecarregado pela magnitude do que Jesus fez por nós. Ele fez uma pausa, recompondo-se antes de continuar. Cada pessoa naquele set sabia que estava testemunhando algo sagrado. Os outros atores, a equipe, até o diretor, todos estavam chorando porque todos podíamos sentir a presença de Cristo naquele momento. As próprias lágrimas do bispo Barron agora escorriam livremente, reconhecendo que Jonathan havia experimentado algo místico e transformador que não era atuação. Bispo, isso foi Jesus me permitindo compartilhar,
apenas por um momento, em seu sofrimento e amor reais pela humanidade. Mas aqui está o que mudou tudo, disse Jonathan, sua voz de repente forte e clara apesar das lágrimas. Enquanto eu estava pendurado lá, sobrecarregado por essa experiência, ouvi sua voz tão claramente quanto estou ouvindo a minha agora. A afirmação era ousada, potencialmente controversa, mas a sinceridade na voz de Jonathan era inegável. Ele disse: Jonathan, é por isso que eu te escolhi para esse papel, não porque você é um grande ator, mas porque você tem um coração que pode receber e compartilhar meu amor. Quero que você ajude as pessoas a entenderem que esse amor é real, que é pessoal, que é para elas. O bispo Barron ficou em silêncio atônito, reconhecendo que Jonathan estava descrevendo um encontro místico direto com Cristo. As implicações teológicas eram impressionantes, mas os frutos da experiência, a vida e o ministério transformados de Jonathan pareciam validar sua autenticidade. Quando finalmente desci daquela cruz, sabia que minha vida havia mudado para sempre, concluiu Jonathan, sua voz agora carregando uma nota de autoridade santa que encheu o estúdio. Eu não era mais apenas um ator interpretando Jesus. Eu era um homem que havia sido pessoalmente comissionado por Cristo para usar essa plataforma, esse dom, essa oportunidade para ajudar as pessoas a encontrarem seu amor. Ele olhou diretamente para o bispo Barron, depois para a câmera, seus olhos brilhando com propósito e convicção. É por isso que estou aqui hoje, bispo, não para falar sobre um programa de televisão ou minha carreira, mas para dizer às pessoas que Jesus Cristo está vivo, que seu amor é real, e que Ele quer um relacionamento pessoal com cada pessoa assistindo isso agora. O poder do testemunho de Jonathan transformou toda a atmosfera do estúdio, transformando uma simples entrevista em um momento de profunda evangelização e testemunho do Cristo vivo. O bispo Barron ficou em silêncio, sobrecarregado por vários momentos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto ele processava o profundo testemunho que acabará de ouvir. Jonathan, ele finalmente conseguiu dizer, sua voz carregada de emoção, em 40 anos de ministério, raramente ouvi um testemunho tão poderoso do Cristo vivo. O bispo estendeu a mão e segurou as mãos de Jonathan, suas próprias mãos tremendo com o peso do que ele havia testemunhado. O que você compartilhou hoje não é apenas inspirador, é genuinamente profético. Você nos mostrou como Deus pode usar qualquer vocação, qualquer chamado, até mesmo a indústria do entretenimento, para atrair almas para uma união mais profunda consigo mesmo. A validação de um teólogo e bispo tão respeitado pareceu sobrecarregar Jonathan, que abaixou a cabeça em humilde gratidão pela afirmação de sua extraordinária jornada espiritual. Quero que cada espectador entenda o que acabou de testemunhar, disse o bispo Barron, virando-se para falar diretamente com a câmera, sua voz carregando a autoridade de seu ofício episcopal. Isso não é apenas um ator falando sobre seu papel. Este é um homem que foi genuinamente transformado por um encontro com o Cristo vivo e que agora está usando sua plataforma para convidar outros para esse mesmo relacionamento transformador. Ele gesticulou em direção a Jonathan, que estava sentado em silêncio, ainda processando a magnitude do que havia compartilhado. É assim que a nova evangelização se parece, testemunho autêntico fluindo de um encontro genuíno com Jesus Cristo. O enquadramento teológico do bispo para entender a experiência de Jonathan pareceu proporcionar a ambos os homens uma sensação de completude, como se o testemunho tivesse encontrado seu contexto apropriado dentro da missão mais ampla da igreja. Ao final da entrevista, Jonathan tirou a pequena cruz de madeira novamente, segurando-a para a câmera uma última vez. Bispo Barron, quero deixar seus espectadores com isso, disse ele, sua voz firme e cheia de propósito. Esta cruz foi esculpida por uma criança que encontrou Jesus através do nosso programa, mas o verdadeiro milagre não é o programa em si. O verdadeiro milagre é que Jesus ainda está alcançando cada um de nós, ainda nos chamando para um relacionamento com Ele, ainda querendo transformar nossas vidas, assim como transformou a minha. Ele colocou a cruz na mesa entre eles, um símbolo simples da profunda transformação que havia ocorrido em seu coração.
Se ele pode usar um ator quebrado como eu para tocar corações ao redor do mundo, imagine o que ele quer fazer através da sua vida, do seu trabalho, dos seus relacionamentos. O bispo Barron, com os olhos ainda marejados de emoção, assentiu com profunda reverência, tocado pela fusão sublime entre a transformação pessoal de Jonathan Roumi e seu convite universal à fé. O testemunho de Jonathan não era apenas uma narrativa, era um farol ardente, iluminando o caminho para Cristo e guiando inúmeras almas no Brasil e além. Nas semanas seguintes, suas palavras ecoaram como um chamado divino, reverberando pela vibrante comunidade católica brasileira, marcada por sua devoção fervorosa e espiritualidade comunitária. Milhares de fiéis, de favelas urbanas a vilarejos rurais, inundaram paróquias e redes sociais com relatos comoventes, compartilhando como testemunho cru e autêntico de Jonathan sobre seu encontro com Jesus no set de The Chosen reacendeu sua fé. Inspirados, brasileiros de todas as vocações, professores, mães, agricultores, jovens em busca de propósito, começaram a enxergar suas vidas diárias como altares vivos para viver o Evangelho, um reflexo do espírito comunitário e apaixonado do catolicismo brasileiro. Igrejas por todo o Brasil relataram um renascimento espiritual, com missas lotadas de fiéis que, após anos afastados, retornaram à fé, movidos pela história de Jonathan. Sacerdotes observaram filas de confissão mais longas, com corações sedentos pela reconciliação, enquanto famílias se reuniam em novenas e adoração ao Santíssimo Sacramento, práticas tão queridas na cultura brasileira. Diretores espirituais compartilharam histórias de pessoas, de jovens sambistas a avós rezadeiras, buscando orientação para discernir experiências místicas, ecoando a jornada íntima de Jonathan com o divino. The Chosen transcendeu o entretenimento, tornando-se um catalisador de renovação espiritual, especialmente em um Brasil onde a fé é vivida com paixão e expressão coletiva. Bispos e teólogos brasileiros, de São Paulo a Salvador, entraram em contato com o bispo Barron, celebrando a entrevista como um marco na evangelização moderna, um exemplo poderoso de como a mídia, impregnada de fé genuína, pode canalizar a graça de Deus em um país onde a religiosidade pulsa nas ruas e nos corações. Isso não era apenas uma série, era um encontro sagrado que gerava frutos em vidas transformadas. Jonathan, carregando seu chamado com uma humildade silenciosa, mas firme, continuou seu trabalho em The Chosen com um coração totalmente entregue a Cristo. Ele não se via mais apenas como ator, mas como um instrumento do amor divino, chamado a guiar outros ao Jesus vivo. Suas atuações ganharam uma profundidade que arrancava lágrimas, refletindo a espiritualidade expressiva que ressoa com a alma brasileira. Fora do set, Jonathan aceitava convites para falar em paróquias, retiros carismáticos e eventos como a festa de Nossa Senhora Aparecida, conectando-se com a devoção mariana profundamente enraizada no Brasil. Em cada encontro, sua humildade cativava, sempre apontando para Cristo com a simplicidade de um peregrino. Não é sobre mim, ele dizia, com a voz firme de convicção, é sobre o que Jesus faz quando dizemos sim ao seu chamado. A história de Jonathan ecoou como um hino de esperança no Brasil, lembrando que a santidade não é exclusividade de padres ou freiras, mas a vocação de todo batizado. Sua jornada de ator à testemunha mística destruiu a ideia de que qualquer trabalho é pequeno demais para o toque transformador de Deus. Seja você um motorista de ônibus no Rio, uma costureira em Recife, ou um estudante em Brasília, Jesus deseja viver através de você, amar através de você, tocar outros por meio de sua vida cotidiana. Como São Paulo proclama em 1 Coríntios 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O testemunho de Jonathan prova que nenhum coração é tão ferido, nenhuma vida tão simples, que Cristo não possa usá-los de forma extraordinária. Para mim, refletir sobre a jornada de Jonathan é como ouvir o chamado de Cristo em uma romaria ao Santuário de Aparecida, um convite à entrega total, à alegria de viver a fé com paixão.
Sua mensagem ressoa com a espiritualidade brasileira, que celebra a presença de Deus na comunidade, na música, na oração espontânea. Quantas vezes deixei o medo, a correria do dia a dia ou a insegurança me afastarem do chamado de Jesus? A coragem de Jonathan em compartilhar suas fraquezas e sua confiança inabalável no plano de Deus me inspiraram a buscar Cristo com mais fervor nas pequenas coisas, nas conversas com amigos, no cuidado com a família, até no ritmo do samba que embala nossas festas. Sua história me ensinou que a fé não é apenas rezar o terço, mas deixar Jesus transformar cada momento em um ato de amor. Como os brasileiros fazem ao viver sua fé com calor e comunhão? A pergunta que pulsa no testemunho de Jonathan é um convite vibrante para todos nós do Brasil. Você está pronto para deixar Jesus transformar sua vida cotidiana em um encontro vivo com seu amor? Se essa história tocou sua alma, junte-se a nós nessa romaria de fé. Deixe sim nos comentários e compartilhe como Jesus está agindo em sua vida. Queremos 1000 comentários para celebrar esse testemunho poderoso. Inscreva-se para mais histórias que acendem a chama da fé. E se essa mensagem mexeu com você, compartilhe com um amigo, um vizinho, ou até na sua roda de terço. Vamos construir uma comunidade de discípulos brasileiros, dizendo sim a Cristo com a alegria e a paixão que nos definem. Qual é a sua história? Estamos ansiosos para ouvir.